Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento para você que nos acompanha das principais praças do Rio Grande do Sul. A RDC TV está presente na vida dos gaúchos com os assuntos que impactam na nossa comunidade e a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio e também através de videoconferência em todos os lugares do mundo. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais. É só procurar a RDC TV, @RDC TV Digital, em nosso Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram e nosso YouTube. É isso aí. RDC TV Digital. Não deixe de participar enviando a sua mensagem, a sua contribuição sempre é muito importante para nós. Deixe lá no nosso live stream que já está no ar na página da RDC TV no Facebook. Cruzando as Conversas vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui, logo após a primeira edição do RDC Shopping, que é o programa do nosso Marketplace. Você já acessou www.rdcshopping.com.br, produtos dos mais variados, você encontra ali tudo que há de qualidade, no conforto da sua casa. www.rdcshopping.com.br. Você que é lojista, varejista, comerciante, industrial e quer expor, quer vender os seus produtos, uma plataforma para você poder comercializar online. rdcshopping.com.br. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color através das redes sociais, buscando a Porto Color nos mais variados canais. Lembrando que o Cruzando as Conversas também pode ser conferido na íntegra através de podcast. Cruzando as Conversas. Procure no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. E também no nosso site www.rdctv.com.br. Você clica na aba Podcast e tem acesso ao nosso programa na íntegra para conferir offline, fazendo download no seu smartphone. Cruzando as Conversas de hoje vai tratar de um assunto que é de extrema importância, que é a elevação da alíquota pretendida pelo governo do estado junto ao setor militar. É um PL aí que já está tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa. E depois nós também vamos tratar da questão da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul, no último bloco, junto com João Carlos Silva, direto do Distrito Federal. João Carlos Silva, nosso colunista de política em Brasília, vai falar sobre a repercussão dos novos números aí da pandemia. O Brasil atingiu um novo recorde de óbitos, mais de 1.700 hoje, um número terrível. E a perspectiva é negativa porque os índices médios de contaminação são muito altos e os sistemas de saúde dos mais variados estados estão, nesse momento, em colapso. E a melhor solução para isso é, obviamente, a união de esforços e não a guerra política, né? Eu acho que é um momento em que nós estamos aí diante de uma situação de crise inédita e é preciso a cooperação dos entes federados e não a cisão dos entes federados. Vamos falar sobre isso no último bloco com mais calma. Muito bem. Para falar sobre essa questão envolvendo a alíquota militar, eu tenho o prazer de receber meu amigo coronel Marcos Paulo Beck, que é o presidente da ASOF-BM. Beck, bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, companheiros de mesa. O deputado Zuco, que nos honra aqui também com a sua presença. O meu companheiro de Brigada Militar, o Agra. E também em casa, né, home office, né, deputado Lara? O deputado Lara também que nos honra com a sua presença aqui. E especialmente quem nos honra assistindo o programa, os nossos ouvintes, aos quais eu saudando também especialmente aos sócios da ASOF, aos militares estaduais da Brigada e do Corpo de Bombeiros. Muito bem. Quem também participa aqui, Ricardo Agra, diretor da ASSTBM. Agra, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Macalossi. Boa noite, Coronel Becker. Boa noite, deputado Zucco. Boa noite, deputado Lara. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, trazer uma grande solidariedade nesse momento a todas as pessoas que estão com o nosso, infelizmente, o nosso Covid batendo e fazendo cada vez mais isso. Então, a solidariedade da Associação dos Sargentos, subtenentes, tenentes, a todas essas pessoas. E, diferentemente do que pensa o governador, em 2020 até a data de hoje, 7.880 policiais militares foram infectados pelo vírus do Covid-19. Temos 287 baixados e tivemos 37 policiais militares da ativa mortos, que morreram pela questão do Covid. Então, como é que os policiais militares pegam Covid? Porque eles estão na linha de frente trabalhando e são propensos a serem infectados. Então, os militares, desse momento em diante, pela demonstração nefasta dessa doença, já diz que os militares têm um regime jurídico diferente dos demais servidores pela questão da obrigatoriedade, mesmo nessa situação de proteger a sociedade. Muito bem, quem também participa aqui do nosso programa, fazia tempo que não vinha, um prazer recebê-lo novamente, Tenente Coronel Zucco, deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul, sempre está em trânsito, sempre está andando pelo estado. Zucco, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos. Quero me prestar minha continência aqui ao Coronel Beck, ao Agra. Muito obrigado. A todos que nos assistem. Realmente é um momento muito triste, né, na área da saúde. A gente precisa ter equilíbrio, precisa convergir em pautas positivas. Também quero deixar um abraço especial para o meu padrasto, Coronel Kerber, que é contemporâneo do Coronel Beck, que está saindo de um Covid agora, graças a Deus, com saúde. Acontece. Então fica aqui o meu beijo ao meu pai, que me cria desde os 8 anos, Coronel Kerber. E um abraço especial também ao soldado Emanuel, da Brigada Militar, que foi promovido por bravura, Sargento Maier, aos amigos da Banff e a todos que nos assistem, porque eu acho que o tema é um tema de relevância e importância. E eu estou sabendo aí que o Lara está em casa, então também um abraço ao deputado Augusto Lara, que com certeza vai acrescentar muito nessa pauta que vamos tratar agora. Guilherme. Tudo bem, e apenas avisar que o deputado Lara daqui a pouco deve entrar conosco aqui ao vivo. A produção apenas está estabelecendo contato com ele. Assim que ele estiver online, nós vamos colocá-lo para debater esse assunto. O deputado Lara, que já presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tem conhecimento a respeito do trâmite dos projetos, tem muito a contribuir aqui com a nossa discussão. E eu gostaria de externalizar aqui também, Zucco, o meu desejo de saúde, pronta recuperação, que tudo fique bem, né? É um momento tão complexo esse. Tudo que a gente não quer é gente doente na nossa família, no nosso entorno, entre os nossos amigos, ainda mais nesse momento em que as vagas de UTI, né, elas estão absolutamente sobrecarregadas. Bom, vamos começar a falar então desse projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa, o projeto número 013/2021. Eu gostaria da avaliação dos senhores sobre a condução disso e como é que vocês enxergam a eventual elevação da alíquota previdenciária dos militares. Eu tenho acompanhado algumas das esquetes que a Azof-BM tem colocado, inclusive na programação da RDC, e a Azof, na realidade, ela propõe que fique no nível federal, estabelecido pela lei federal, e que não haja um regime próprio aqui no Estado. Beck, eu vou começar contigo. Vamos lá. Perfeito. Sua visão. Nós temos que esclarecer a opinião pública. O governador, insistentemente, ele tenta tratar coisas desiguais como se iguais fossem. Aquela câmera. Por exemplo, é bom que todos raciocinem sobre isso. Dos direitos dos trabalhadores civis, são 34 direitos garantidos na Constituição. Desses 34 direitos que os civis têm, nós, os militares, temos apenas 6. Então, considerem isso. Nós, por exemplo, pela proposta SPLC do governador,
de fazer a contribuição nossa progressiva, primeiro, realmente ela é ilegal. Eu tenho dito que ela é ilegal e tenho afirmado com convicção, com certeza absoluta, que ela chega a ser imoral, porque o governador insiste e reinsiste em nos penalizar. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, os policiais de uma maneira geral, e é bom que a população e que o próprio governador desse conta disso. Nós não temos ali, a população tem acompanhado, quando na frente do Palácio da Polícia, escondido numa rua lateral, ficam as viaturas da Brigada conduzindo presos. Os senhores têm ideia quantas horas, às vezes, ficam uma dupla, ou os homens da Brigada ali controlando 1, 2, ou quantos presos sejam aguardando vaga no sistema penitenciário, que não abre vagas por falta de competência dos governos? Chegam a ficar 18, 20 horas ali, sem ter onde fazer as necessidades físicas, sem ter uma água para beber, assim como os presos. Isso é desumano. E o soldado da Brigada fica naquelas mesmas condições, como ficam nas mesmas condições nos presídios. O Rio Grande tem 497 municípios. Não há município do Rio Grande que não tenha um soldado da Brigada. E quando se fala agora em Covid, o próprio Agra trouxe um dado: mais de 7.800 brigadianos foram contaminados. Por quê? Porque os brigadianos estão na rua. As pessoas não sabem, o governador não sabe que, por exemplo, na rodoviária de Porto Alegre, tem punguistas ali, que são os batedores de carteira, tem foragidos da justiça, a Brigada está atenta a esse pessoal. Mas o maior volume diário que chega ali na rodoviária, para dar o exemplo da rodoviária, são pessoas buscando socorro, necessitadas, doentes, desesperados, pobres. E quem é que orienta, conduz essas pessoas? É a Brigada Militar. Bem, o legislador, e é farta a documentação, inclusive do Tribunal de Justiça do Rio Grande, do Supremo Tribunal, mas a Constituição Federal, os militares estaduais, assim como os militares federais, do qual o deputado Zucco é parte do nosso exército, do nosso orgulho de termos o exército brasileiro, temos o mesmo tratamento. Aí o Estado do Rio Grande do Sul entrou no Supremo, e o Supremo, o ministro Barroso, disse que os estados poderiam cobrar um valor de alíquota, mas não progressiva, porque é expresso na Constituição, para o nosso regime de previdência, sistema de proteção dos militares, cobrar 10,5%. E o governador quer fazer uma cobrança ilegal, imoral, progressiva. O que o governador Eduardo Leite quer fazer é o que fez no passado o governador Brito, que deu uma enxurrada de precatórias no Rio Grande do Sul. Certamente, mais de 45 mil matrículas, maioria dessas 45 vão ingressar na justiça, assim, pela busca do direito, que vão constranger futuros governos com uma avalanche de precatórias. Quem é que paga precatória? É o governo? É. Mas antes do governo, quem paga é o senhor, o contribuinte é que paga esse valor de precatória. O governo, aliás, não paga precatório. É, o povo, é. Então, o governo é detentor do monopólio do calote. Então, o governo Eduardo Leite, é bom que também se diga, quando estava se construindo 2019, 2020, o sistema de proteção social, essa reforma da Constituição Federal, o nosso governador foi, e nós temos o áudio e temos a transcrição também desse áudio, ele foi tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado, pedir para que nos retirasse da reforma da Previdência. Dos estados federados do Brasil, só o Rio Grande do Sul tem essa sanha de cobrar mais. Interessante que o governador mandou uma proposta para a Assembleia e extinguiu, foi aprovado dia 26 agora, na Assembleia, extinguiu algumas cobranças. Naquelas cobranças que ele extinguiu, são 150 milhões. Então, ele abre mão de 150 milhões e quer nos penalizar, os militares estaduais que já recolhem 85 milhões para os cofres públicos, com essa medida.
que essa medida de urgência, porque essa urgência, governador, vamos discutir. A Assembleia não é um bando de homens responsáveis, não é um bando de moleques. São homens que representam o Estado. Lá tem uma assessoria jurídica, tem uma comissão de Constituição e Justiça. Vamos discutir isso aí na Comissão de Constituição e Justiça e não por um ato de um ditador fazer com que a Assembleia, afogadilho e sem estudar e sem ouvir as partes, aprove uma emenda inconstitucional. E o senhor sabe, o seu procurador sabe que essa medida é inconstitucional. A Constituição é bastante clara nesse aspecto. Muito bem. Vou pedir só pro Beck, antes, Zuco, vou pedir pro Beck, aquela é a câmera, Beck, aí se tu quer falar com contundência para a televisão, olha na câmera que está o Eduardo, tá? E eu vou, só antes do Zuco falar, dar as boas-vindas ao deputado Lara, que se une ao nosso programa aqui, via videoconferência. Deputado Lara, prazer recebê-lo no nosso programa, no Cruzando as Conversas. Boa noite. Prazer todo meu, Guilherme Macalossi, né, como todos conhecemos. Quero saudando todos os convidados, os telespectadores, de forma especial a ti e a tua equipe, Guilherme, porque ao longo desses anos de vida pública eu tenho participado de alguns programas de televisão, participei 10 anos dos Guerrilheiros da Notícia, do Flávio Alcaraz Gomes, também por uma década, 9 anos com o Clóvis Duarte, né? Participo de programas aí, vários programas na televisão com alguma frequência lá no Paulo Sérgio Pinto, junto com Milton Cardoso, mas esse teu programa tem sido assim um grande momento nas noites dos gaúchos. Eu sou telespectador assíduo, sempre que posso estou aí assistindo as tuas transmissões, as tuas entrevistas. Parabéns pelo programa, a ti e a tua equipe, Guilherme. Obrigado, Lara. E nós estávamos sentindo a sua falta aqui no programa. Infelizmente agora, mesmo que virtualmente, esperamos que uma próxima o senhor possa estar aqui junto conosco, mas numa próxima o senhor possa estar aqui e o senhor engrandece o programa com a sua participação, com a sua experiência como secretário tantas vezes, ex-presidente da Assembleia, parlamentar ativo que é. É um prazer tê-lo aqui conosco. E eu já começo lhe perguntando qual que é a sua visão. Muito obrigado. Qual que é a sua visão sobre esse projeto que o Beck aqui já deu um ferro no projeto aqui. Queria saber da sua avaliação como parlamentar. Então, saudando o Beck novamente aí, saudando o Zuco, nosso deputado Zuco, combativo, parceiro também da nossa Brigada Militar, da Polícia Civil, né, das Forças de Segurança. Saúdo o Agra, lutador, grande lutador, né, uma vida inteira dedicada à causa brigadiana. Olha, eu vou começar dizendo o seguinte, eu não vou entrar na questão constitucional, legal, numa disputa, uma discussão jurídica sobre o tema. Concretamente, né, a experiência aí ao longo dos anos, né, fui 3 vezes secretário de Estado, graças a Deus nunca tive um apontamento, né, 6 mandatos de deputado. Eu queria fazer um relato e dizer por que nós do PTB não queremos votar esse projeto agora. Nós não estamos entrando nem no mérito do projeto. Nós estamos entrando num momento que não é adequado para votar esse projeto na Assembleia Legislativa e eu vou dizer por quê rapidamente, Guilherme. Em primeiro lugar, a segurança pública, a área da segurança pública, em especial a Brigada Militar, com apoio da Polícia Civil, enfim, com os demais órgãos de segurança, vem fazendo a maior e a melhor entrega que o atual governo está fazendo aos gaúchos. Nós reduzimos a criminalidade de forma geral, né, desde homicídios a roubos de carro, latrocínios. É o menor índice de criminalidade da última década, dos últimos 10 anos. E é tangível, né, Lara? Dá para sentir essa segurança. Sim. Dá para sentir. Sim. Sim. Bom, então eu vou dar aqui a minha opinião como presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, que eu tenho a obrigação de conhecer o orçamento do Estado, porque esse é um dos principais temas da comissão.
toda essa mexida, toda essa movimentação, né, em cima desta área, que é a área que está fazendo a grande entrega do governo Eduardo Leite é na área da segurança, porque, convenhamos, no momento de pandemia, saúde, por mais que se faça, nunca é suficiente, né? As demais áreas de investimento não tem dinheiro, mas a segurança pública consegue garantir esses índices na linha de frente, não parou de trabalhar um único minuto durante essa pandemia, né? Não foram nem priorizados aí na lista de prioridades para vacinação e estão na linha de frente. Tá? Neste momento que toda esta mexida representa uma economia, né? Seria uma economia, toda essa mudança aí na Previdência de 200 milhões por ano, eu quero lembrar que a venda da CE, a partir do momento que uma nova empresa assumir a CE, esta empresa vai pagar de imposto 1 bilhão e 200 milhões por ano. 1 bi e 200 milhões. Por que eu estou fazendo esse comparativo? Porque nós estamos falando de 200 milhões que vai instabilizar a única área que está funcionando a pleno no governo. Nós temos que lembrar que em ano de pandemia, o auxílio emergencial ajudou, mas agora ele já terminou. Nós tivemos aí em função milhares de presos que foram soltos e estão pelas ruas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul em função da Covid. Era grupo de risco, libera. Aí são milhares, são mais de 20 mil que estão soltos. A hora que nós fizermos essa movimentação que deixa toda a brigada militar insegura, no momento que já é de pandemia, que já é delicado, nós vamos levar, né, discórdia, discussão para uma área que é a única área que está dando certo verdadeiramente. Olha, não é esse momento. Sinto muito em dizer, né, nós temos que fazer reformas e eu ajudei e venho ajudando naquilo que a gente pode para fazer reformas. Foi lá na minha presidência que passou a reforma da Previdência da maioria dos servidores, para todos os poderes, que caíram os penduricalhos, triênios, quinquênios, que fizemos a reforma do Código Ambiental. Então, quer dizer, o problema não é deixar de fazer reformas. A questão é que, para mexer em 0,3% do orçamento, que 200 milhões, que é o que pretende mexer o projeto, ele representa 0,3%, não é nem 1% do orçamento. Nós vamos mexer na única área que verdadeiramente está dando certo no governo Eduardo Leite. Tu consideras, antes de passar a palavra para o Zucco, mas tu consideras que esse projeto que foi enviado sofre do mesmo problema da reforma tributária que o governo tentou apresentar no passado? É dizer, tentar apresentar um projeto num momento de crise, onde as atenções estão voltadas para um outro setor, onde a discussão tende a não ser a melhor possível. O senhor acredita que na Assembleia haverá rejeição em virtude disso? Não, eu acho que tu disseste tudo. Eu acho que, como bom jornalista, tu fez a síntese. Neste momento não é o momento adequado. Ali na frente, quando tiver o convencimento, por exemplo, da reforma tributária... Se eu não estou enganado, a Assembleia voltou a se reunir online apenas, né? Sim. Então, como é que vai ter discussão? Complica as discussões de projetos complexos, tem, mas é curta, né? Eu acho que o esforço geral do Estado tem que ser no combate à pandemia nesse momento. É isso aí. E por 200 milhões, que é dinheiro, mas não vai resolver o problema do Estado, porque é 0,3%. Nós vamos mexer numa área que, além de ser a área que está dando certo no governo, ela tem aí pronta para explodir mais de 20 mil presos que foram soltos no estado do Rio Grande do Sul
em função da questão do coronavírus, do grupo de risco, do indulto de Natal. Bom, aí é o seguinte, ao invés de estar resolvendo um problema, nós vamos criar um outro problema. Ao invés de resolver a pandemia, a vacinação, a imunização, a volta às aulas, nós vamos criar um problema de segurança pública e esse não é o momento para isso, Guilherme. Muito bem, vamos ouvir o deputado Tenente Coronel Zucco. Zucco, e aí? Eu quero Concordas com o teu colega? parabenizar o Coronel Beck, parabenizar o Lara, meu amigo Lara, aí, que também tem um trabalho realmente diferenciado na casa. Eles só deixaram, por isso que eu pedi a palavra agora, porque eu vou deixar o Agra mal, né? Porque já estão encerrando a pauta, tá difícil de complementar, mas realmente o Lara e o Coronel Beck foram muito felizes. Eu só quero realmente salientar a questão... Viu, Zucco, eu só quero esclarecer um ponto. Sim, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar patrocina o programa. Mas esse programa ouve todos os lados. E nós ouvimos, não faz muito tempo, o secretário da Casa Civil do governo, Arthur Lemos, defendendo o projeto aqui. E agora nós estamos ouvindo o contraponto e vamos ouvir os parlamentares que estão a favor. E vamos prosseguir. O que importa é discutir a questão. E é o que nós estamos fazendo. Mas o Lara foi muito feliz, o deputado Lara foi muito feliz nas colocações e o Coronel Beck também, porque, na verdade... existe, na qual eu faço parte, uma comissão de Constituição e Justiça. E lá os projetos que chegam são verificados se são constitucionais ou não. No momento que nós temos entre os estados do nosso país, 2 que estão por liminar, querendo realmente... fazer algo diferente do governo federal, inclusive, se eu não me engano, o Mato Grosso também é 10,5, 10, o Mato Grosso ele entrou com liminar, mas aplicou 10,5. Aplica as alíquotas do governo federal. Isso. Então, por que não tramitar? Por que temos que entrar com regime de urgência, o 62? Por que nós não podemos passar pela Comissão de Constituição e Justiça, debater sobre essa pauta? Olha a importância do que o Coronel Beck comentou. As milhares de causas trabalhistas, os passivos, os precatórios que podem acontecer para o Estado. Vale a pena correr esse risco? Pelo levantamento, depois eu vou pedir para o Agra confirmar, nós temos que, se fosse respeitado a lei federal, nós teríamos aí um ganho de 80 milhões. 85 milhões. Então nós temos condições de ter um avanço, Guilherme, temos condições de ter um avanço de uma forma extremamente segura, sabendo que em 2025 temos também tempo para diálogo e aí sim uma pauta clara para a mudança. Agora não, vamos atropelar, vamos colocar o 62, vamos botar para votar. Passivos, precatórios, desnecessário esta correria. O Lara foi muito feliz. Temos aí as privatizações, CE, CRM, Sulgás. Possibilitamos também uma reforma administrativa que ajudaria. Outro dado, Guilherme, que eu sei que não é pauta, mas tantos e tantos imóveis estaduais que poderiam também ser vendidos para iniciativa privada, repassados. Então nós temos outras formas de conseguir recursos. Tem a PEC do duodécimo, que é importantíssimo. PEC do duodécimo, que também... Tem a lei do teto de gastos, que eu acho que é fundamental. Exatamente, também. Que também estamos favoráveis. São reformas profundas e que eu acho que deveriam ter atenção maior do que esta. E que sou favorável também. Nesse momento que eu acho que é muito polêmica. Pode ser discutido com mais calma no que vem. Sem falar na questão dos incentivos fiscais, né? Exatamente. Que até hoje, enquanto alguns estados cortaram 20%, 30%, o corte aqui no Rio Grande do Sul foi menor, né? Então... tem que rever essa questão dos incentivos fiscais também. Mas só para passar para o Agra, e o Agra vai ter que achar alguma coisa agora, porque já esgotamos quase a pauta, né, Agra? Não, Agra, realmente o Agra faz um papel muito combativo à frente, mas é muito importante salientar. Queremos debater, queremos uma segurança jurídica. A Brigada, eu sou suspeito a falar, porque meu padrasto, meu padrinho, meus amigos de infância, a Brigada Militar faz um papel brilhante na segurança pública, fato inclusive relatado pelo próprio governo estadual.
Não merecemos um diálogo amplo e uma questão, digamos assim, uma segurança jurídica melhor? Temos aqui 2 presidentes de associações que querem sim o debate, que abrem, logicamente, para um possível cenário da lei federal. E também, como eu disse, por lei, em 2025, poderemos debater e alterar esta pauta. Mas neste momento, como eu me sinto, como se sente o deputado Lara, como se sente outros parlamentares, juridicamente falando, e além do time, como o Lara comentou, não é momento. Então, solicito que a gente possa passar pela CCJ, debater realmente, esgotar o assunto juridicamente para ir a plenário. É este o grande ponto que eu falo, Guilherme. A gente precisa realmente tratar... Ou seja, não atropelar etapas. Não atropelar e não possibilitar precatórios milionários, como o próprio Coronel B comentou, daqui a pouco uma segunda lei Brito. Agra. Uma coisa que é importante... Fala Lara. Diga. Eu acho que uma coisa que é importante complementar aí da fala que o Zucco está fazendo se o governo pretendia 200 milhões de reais arrecadar, né, manter nos cofres mais 200 milhões com essa reforma. Se com a reforma federal já arrecada 85, nós estamos falando de 120. 120 milhões é um mês de arrecadação, um mês de arrecadação praticamente, do que a venda da CE a partir do momento, agora meio do ano, quando entrar a nova empresa, vai dar aos cofres do Estado. Vocês acham que vale a pena, nesse momento, nessa altura do campeonato, nós está criando essa instabilidade, mas a responsabilidade da Assembleia, nós não podemos convulsionar esse setor que é o que está dando certo e que está na linha de frente da pandemia. Então, nesse momento, se é bom, porque eu tenho ouvido, né, tanto do governador quanto do chefe da Casa Civil, né, e alguns deputados, dizer o seguinte: não, mas o projeto vai ser bom para as categorias mais de base, para os que ganham menos. Bom, então se isso é assim, e eu até acredito que, né, possa haver alguma coisa assim, precisa haver o convencimento da tropa. Foi aquilo que tu disseste, Guilherme, que nem a reforma tributária. Ela era boa, mas não convenceu. Então, enquanto não houver o convencimento da tropa... Eu não achava ela tão boa assim, mas tudo bem. Pois então, mas não convenceu, né? Não convenceu. Foi uma discussão assodada. Esse plano, Guilherme, até agora ele não convenceu. Sinal que falta o quê? Falta mais diálogo, falta mais transparência, não pode ser de afogadilho. Então, nesse momento, a minha impressão é que nós podemos votar, vamos encarar esse tema, mas o momento adequado não é agora. Vamos ouvir o Agra. Vai lá, Agra. Bom, boa noite, deputado Lara, agora oficialmente. Primeiro, trazer um abraço ao nosso presidente Santelano, que está se resguardando um pouco mais. Nós temos uma outra visão a respeito dessas questões, pelo histórico do governador Eduardo Leite, que desde que assumiu o governo do Estado do Rio Grande do Sul, e quando foi instalada os trabalhos em Brasília para a reforma da Previdência dos servidores militares, ele sempre... 4 vezes. Sempre o governador Eduardo Leite esteve em Brasília, tanto na Câmara Federal quanto no Senado Federal, e se alvoroçou, inclusive, numa das reuniões, a dizer que estava representando todos os governadores, o que não era verdade, a pedir que não fosse aprovada a reforma dos militares. Inclusive, até a reforma dos militares federais e, enquanto mais, dos estaduais. Então, o governador Eduardo Leite, não é nada contra a pessoa dele, mas eu estou falando ele enquanto governador, quanto ser político, ele tem um problema de relacionamento com os militares do Estado do Rio Grande do Sul. A grande projeto político do senhor Eduardo... se deve isso? Então, vamos chegar lá, Magalhães. O grande projeto do governador Eduardo Leite é desmilitarizar as forças estaduais. Por que que eu digo isto
e neste mundo compreendendo melhor essas coisas. No dia em que ia ser votado o projeto da reforma da Previdência dos militares, seria à noite a sessão no Senado Federal. No mesmo dia, um dia antes, a soldado PM Marciele, de Santa Cruz do Sul, havia sido assassinada em serviço. Qual é a função de quem comanda a Brigada Militar? Do governador do estado do Rio Grande do Sul. Digamos aqui, né, ser um deputado, ser um governador, é uma questão de honra para todos. Nem todos nós chegaremos a ser deputado, nem todos chegamos a governador, nem todo militar sai general, nem todo militar sai coronel. Bom, era prestar o sentimento. Onde é que estava o governador nesse dia? Ocupando um espaço no Senado Federal, transmitido ao vivo numa comissão, onde o governador vai lá tentando convencer os senadores a não votarem no projeto que já tinha sido votado na Câmara. Aí ele diz... Me permite, Agra, depois de votado, ele também tentou, como dita, com a vontade dele, sobrepujar-se dos 500 e tantos deputados e senadores a voltar a estaca zero. Tentou. E outra coisa, Macalossi, se você observar aí, os deputados já observaram, no projeto, a justificativa diz assim: os militares têm que ter isonomia com os servidores civis. Não tem que ter isonomia, são duas carreiras totalmente diferentes. Agora, se for para ser militar só no dever e não nos direitos, bom, governador, o senhor então desmilitarize a Brigada Militar Bombeiros, porque o senhor está fazendo isso aos poucos. Aos poucos o senhor está fazendo. Quando passou a questão do subsídio, que é uma questão que quem for governar o Estado daqui a 2, 3 anos vai enfrentar problemas sérios e até talvez uma grande manifestação da Brigada e dos Bombeiros, porque queria 2 salários no mesmo cargo, 2 salários diferentes. Correto? Ele diz ali, não, os militares têm que ter isonomia com os servidores civis. Isto é o início da desmilitarização da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, que está em pleno andamento, tendo como carro-chefe o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Agora eu vou dizer uma coisa para todos. Nós vamos disputar, viu? Nós vamos disputar a opinião pública. As associações de classe da Brigada, soldados, cabos, sargentos e oficiais, vamos disputar a opinião pública, certo? Nós já estamos fazendo contatos com várias entidades da sociedade civil para explicar o fim e quem quer colocar fim na Brigada Militar e no Corpo de Bombeiros. Não é possível que o governador do estado, de maneira antidemocrática, não tenha aceitado aquilo que foi votado pela representação nacional. A reforma da Previdência dos militares foi votado pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal. Ele devia ter respeitado esta ordem e não o fez. Mais uma coisa, Macalossi. Dia 26 de dezembro, uma lei federal determinava que todas as polícias militares e bombeiros militares dos estados mandassem para suas assembleias legislativas e fossem votadas um código de ética. Não mais um regulamento disciplinar, um código de ética. E o estado que não, até 26 de dezembro, que não tivesse mandado esse código de ética à Assembleia Legislativa do Estado, estaria sujeito a sanções. Pois bem, nosso governador não mandou. Então, isso leva-nos a crer, ele não gosta da atividade policial militar, eu não sei por que isso. E ele, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, ele está iniciando a desmilitarização. E alguém está, não, mas vocês vão virar civil. Mas ele tem poder para... Mas ele não precisa, ele pode ir mascarando. Ele vai ser mesmo. Ele já mexeu no nosso estatuto na legislação passada. Já mexeu no nosso estatuto. Lara. Agra, eu só para não transitar em julgado, assim, claro que eu entendo, assim, que na verdade é praticamente um desabafo que o Agra está fazendo, e tem razão de ser, porque
realmente no meio de uma pandemia nós estamos mexendo nisso, não é hora, não é momento, não há clima para isso, a insegurança é muito grande. Mas eu só quero deixar claro, assim, eu não concordo com essa tese de que o governador quer fazer a desmilitarização, que quer terminar... Não, eu não concordo. O que eu estou, assim, entendendo é que o governador quer concluir as reformas de Estado, fez reforma de previdência para outros servidores e agora é cobrado por uma parte até dos próprios deputados. Por que não mexe na reforma dos militares? Ora, mexer na reforma dos militares seria para economizar 200 milhões, que se deixar como está na federal não vai economizar 200, né? Vai economizar 120. Mas o senhor acha certo, mas o senhor acha certo, deputado Lara, o senhor acha certo o governador do estado do Rio Grande do Sul, no dia que uma policial militar é assassinada, ele ir a Brasília? Não. Pois é, mas então, aí ele põe na justificativa. Isonomia igual aos servidores civis. Na nossa opinião, ele está desmilitarizando a nossa brigada militar. Eu pediria a palavra e peço para a Câmara, por gentileza, focar isso aqui, para que todos os telespectadores possam ver. Isso, beleza. Os senhores estão vendo ali o Palácio Piratini? Os senhores estão vendo a Assembleia Legislativa? Estão vendo o povo ali? Estão vendo a brigada de frente para o povo? Outra foto, aqui na Assembleia, de frente para o povo e de costas para o governo? Pois bem, o deputado Lara, tá? Só para nós, o que o Agra falou, eu citei, o senhor não estava ainda, os civis têm 36 direitos garantidos na Constituição. Aliás, perdão, 34 direitos. Desses 34 direitos, nós temos 6. Isso que eu mostrei aqui, eu quero que os senhores meditem. Realmente o governador, com isso que ele está fazendo, querendo ou não, talvez por ele não conhecer a história do Rio Grande, é culto, é inteligente, é jovem, é capaz, mas não conhece a história do Rio Grande. Ele não faria isso com a brigada. Ele está transformando a brigada em civil. Nós não podemos fazer greve. Se nós pudermos e sermos igualados aos civis, vamos transformar a nossa associação em sindicato. E ao invés da brigada estar ali defendendo o governo contra aqueles que reclamam do governo, nós estaremos do outro lado. Os senhores acham que é fácil? O soldado, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o coronel, quem quer que seja, que a mulher é professora, por exemplo, está na frente do palácio reivindicando, está ali cumprindo a lei e garantindo a lei e a ordem para o governador? Se nós não temos direitos à greve e se o governador quer que nós sejamos civis, vamos arrancar a farda, vamos nos tornar civis, não vamos ter compromisso de não abandonar o posto, não vamos ter compromisso de hoje sermos menos da metade do efetivo da brigada nos anos 90. Não, agora mesmo tem uma turma que vem sendo postergada na brigada, só na brigada. A polícia chamou, com competência, já formou uma turma, vai formar outra, e nós, desde 1918, vem se arrastando no estado essa coisa, não conseguimos sequer chamar uma turma para fazer o curso de capitães. Querem isso? Querem nos civilizar? Nos deem os direitos dos civis. Aquilo que eu disse lá, todo mundo vê as reportagens, a viatura da brigada com presos dentro lá no Palácio da Polícia, esperando vaga, que a polícia também trabalha e trabalha muito bem, não tem vaga nos presídios. Soldado passa mais de 20 horas lá, com que direito? Querem nos igualar aos civis? Presidente Beck. Claro. Depois o Zuc tá quietinho no canto ali. Vai lá, Lara. Conte para o pessoal aí, até para não parecer daqui a pouco que nós estamos do mesmo lado, na hora da luta da Brigada Militar pelos subsídios, quem estava ao lado da Brigada Militar? O senhor sempre esteve no nosso lado, deputado. Realmente eu tenho que ir de público aqui, o deputado Lara, na luta do subsídio, uma luta dura, muito árdua, muito difícil, e desde o primeiro momento o deputado Zuco ombreou conosco, abriu portas, negociou, conseguimos sim, o deputado Zuco aprovou o subsídio também, então
fazemos essa ressalva. O senhor me perdoe a minha inflamação, mas eu estou falando para os telespectadores. O que nós estamos colocando é o seguinte, ó. É que a tese colocada é que o governador está fazendo isso para desmilitarizar a brigada. Eu acho que não, acho que ele está fazendo isso para economizar dinheiro. E mas não é momento de economizar dinheiro e tão pouco dinheiro em cima desse setor tão importante, que foi o único setor que não parou na pandemia, que é o setor que está entregando os melhores resultados para a sociedade gaúcha. Então, para mim, o equívoco é esse. Nós não temos que mexer nesse assunto agora, porque o estrago que causa, perto daquilo que economiza, esse custo não vale a pena. Nessa a minha leitura do que está acontecendo, entende? Eu acho que é muito mais para economizar e dar satisfação de coisas que não são iguais. Servidor civil é uma coisa... servidor militar é outra coisa. É importante, a diferença aqui me parece ser uma visão em relação a qual que é o objetivo do governador. O que, no fim das contas, une vocês é a questão do projeto em si, em relação à sua necessidade nesse momento. O Lara nem está entrando no mérito propriamente dito do projeto, está falando sobre o momento. Eu queria ouvir o Zuco, que falou menos. Zuco. Não, realmente a gente fica chateado de ver, eu não tinha conversado ainda com o Coronel Beck, com Agra, neste momento, e esse sentimento deles nos deixa preocupado. Eu, como filho de um sargento, meu pai é falecido, mas eu sempre enxerguei a brigada, nossa gloriosa brigada tradicional, com a estrutura, e o que o Coronel Beck comentou é uma realidade triste. Na década de 90 nós tínhamos mais de 32 mil brigadianos e atualmente não chegamos a 15 mil, né, Coronel e Agra? Então realmente a gente está... E naquela época, deputado, senhor me desculpe, naquela época nós não tínhamos a guarda dos presídios, nós não estávamos dentro, como aqui no presídio central e nesses outros aí. Então o efetivo eram de 34 mil homens, o efetivo existente. E a população do Rio Grande do Sul eram 7 milhões de habitantes. Hoje, nós somos 11 milhões e meio praticamente e temos a metade, menos da metade. Naquela época, só para complementar, nós tínhamos 185 municípios. Hoje somos 497 municípios. E outra coisa que eu fiquei estarrecido, até porque no Exército esta questão de hierarquia, ela é uma base que sempre foi também o norte da brigada. E eu nunca imaginava ver 3 classes de soldado. Então, tu é promovido de soldado a soldado. E depois de soldado a soldado. Como se motiva? Essa é outra discussão que a Assembleia vai ter que encarar e que isso sim já está pronto para ir para a Assembleia, que há acordo desde o maior ao menor nível de hierarquia na brigada, que é o plano de carreira da Brigada Militar. A gente está... O cara, se a vida inteira soldado... Não, isso está pronto, né, Zuco? Isso está pronto, já há consenso, inclusive, dentro da Brigada, né? A Brigada Militar, ela tem um plano de carreira, e como o Coronel Beck e o Agra comentaram, a carreira militar, ela é diferente. Sim, é diferente. A começar por não fazer greve. Aquela imagem forte, então os senhores imaginam que ali, de um lado, os brigadianos de serviço, vendo os seus colegas reivindicando por direitos que eles também precisam. É difícil. Então é muito importante... Daqui a pouco, dependendo do que acontecer, tendo que tomar medidas de proteção em relação ao... Exatamente. Então, é uma situação muito complexa, né? É muito importante, lógico, é uma pauta a posteriori, um plano de carreira. Eu já tinha comentado isso com algumas associações. Clama realmente alguns postos que foram, não sei por qual motivo, mas apagados no tempo. Eu acho que não sei se em outra polícia militar. No Brasil, nós temos 3 classes de soldado. Não escutei falar, mas a gente, se prendendo ao PL, que é motivo, né, o PL 13, sim, precisamos de mais tempo. Precisamos de diálogo. Acho que o deputado Lara vai concordar comigo. Tivemos, na reforma tributária, inúmeras reuniões com todas as categorias.
nem tudo foi resolvido de uma forma simples, mas tivemos um tempo hábil para conversar, para construir. Fato que, na minha visão, não ocorreu na última tentativa de uma dita reforma tributária, que para mim não foi reforma tributária, foi manutenção de alíquota. E agora, mais uma vez, um projeto extremamente importante que afeta uma categoria atuante, competente, que gostaria de ao menos passar. Olha, juridicamente não é possível a aprovação deste projeto. Então, eu espero que a Assembleia entenda, eu espero que o governo tire o processo de urgência, né, o regime de urgência, e que possamos debater, para que a gente não traga precatórios e passivos para o Estado, que é de todos. Eu vou ler aqui um trecho da justificativa do projeto, eu gostaria dos comentários do Agra. Abre aspas. Conforme se demonstra no relatório atuarial de 2020, de dezembro de 2019, que constitui a avaliação mais recente remetida à Secretaria da Previdência do Ministério da Economia, os fundos militares, financeiro e previdenciário apresentam déficit autorial de 62 bilhões e 188 milhões, respectivamente. Ressaltando em especial, o fundo financeiro possui natureza solidária e, portanto, o déficit autorial total, civil e militar, totaliza 163 bilhões. Embora reduzido em relação aos números anteriores à reforma, tais fundos permanecem deficitários, onerando o Tesouro Estadual, justificando a importância do presente projeto. Fecha aspas. Em primeiro lugar, como é que responde esse argumento do governo? Em primeiro lugar, quero recompor aqui que o deputado Lara está do nosso lado, tá? Nós fizemos esse debate, mas ele está conosco, sempre esteve conosco. Então vamos recompor isso, porque ficou realmente como se o senhor estivesse defendendo, o senhor tem uma visão, né? Deputado, mas o senhor sempre esteve do nosso lado, inclusive quando foi presidente da Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado Zucco e outros, do servidor público, e o senhor que conhece bem a atividade policial militar. Eu disse que poucos chegam ao governo do Estado. Eu não sei se esse jovem Lara... Ele foi o nosso interlocutor com o governo, porque o chefe da Casa Civil, o doutor Otomar Vivian, se negou a nos receber todas as vezes. E vocês tentaram falar com o secretário Arthur Lemos? Já estamos acostumados ao governo não nos receber. O Arthur Lemos, ele disse o seguinte, ele está conversando com os deputados. Bom, mas deixa eu continuar aqui, porque senão o Coronel Becker pega a palavra. Já, mas eu quero dizer o seguinte, no mesmo PLC 013, o anexo 1 do PLC 013, esses milhões que ele diz aí devem ser desde o início do fundo prévio militar. Agora, se o governador quiser voltar para trás, ele que nasça de novo e venha para o governo em outra ocasião. Porque se ele ficar relembrando para trás, nós vamos morrer com atraso. No anexo 1 desse projeto diz o seguinte, deputado Lara, o senhor que é da Comissão de Orçamento e Finanças, a implementação do subsídio na Brigada Militar poupou aos cofres públicos 85 milhões no ano de 2020 e agora em 2021 170 milhões, só com a implementação do subsídio. O que quer dizer com isso? Como não existe mais os avanços por tempo de serviço, nem as questões por triênios, o Estado deixou de pagar com a reforma. Então, ele deixou de gastar 85 milhões e sobrou 85 milhões no cofre. A gratificação de permanência, que era uma questão que já vinha desde 2010, 2011, por não ter efetivo suficiente na Brigada Militar, se pagava para que o militar permanecesse como efetivo fosse para prestar serviço à sociedade. O governador Eduardo Leite acabou com isso. E aí são 46 milhões, em 10 anos são 460 milhões. Só num ano de 2020 o governo deixou de aplicar na Brigada Militar 100 milhões. Eu volto na tese, Macalossi. Deputado Zucco, deputado Lara, telespectador do Coronel
Becker, o governador quer acabar com a brigada militar e com os bombeiros militares. O acabar dele não significa dizer assim, ó, de hoje em diante não tem mais coronel, não tem soldado. Mas mudando a legislação por dentro, que é muito mais difícil de ser vista, de ser detectada, visivelmente, ele pode manter uma estrutura militar sem que a legislação seja dos deveres, seja militar. É isto que ele está fazendo. Correto? Volto a repetir. Quem assumir o futuro, quem for governador daqui para frente, depois de Eduardo Leite, saiba que terá um grande enfrentamento com os militares estaduais. Tem 2 sargentos na Brigada Militar. O sargento que recebe X e o sargento que recebe menos X. O MEC, vamos dizer... Outra situação. O governo, desculpe instigar, mas é que daí vocês podem falar a respeito. Né? O governo argumenta que o projeto vai beneficiar os da ativa. Mas se ele aplicar a alíquota federal, aí beneficia mais ainda. Se ele aplicar... Sim! Se ele aplicar 10,5, conforme prevê a Lei 13.954, que é a lei federal, ele vai beneficiar mais ainda, porque os da ativa hoje vão pagar X com esse projeto dele. Os da ativa vão pagar X. E ainda vai entrar 80 milhões no cofre do Estado. Veja bem como não se sustenta o argumento do governador Eduardo Leite. Volto a repetir, ele tem um problema com a Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Sim. Ele tem um problema com os bombeiros militares do Estado do Rio Grande do Sul. Não é possível que alguém como ele voe a Brasília todas essas vezes com dinheiro público para pedir que não votasse a previdência dos militares. Por isso que eu volto a insistir, deputado Lara, respeitando a sua posição, ele não gosta dos militares e ele está, sim, desmilitarizando a nossa Brigada Militar. E quero dizer mais uma coisa, Macalossi. Nós vamos fazer uma... Nós tínhamos bolado uma grande manifestação, correto? Levantamos um fundo aí para fazer uma grande mobilização, mas infelizmente com essa questão da pandemia não será possível. Mas nós temos outras estratégias na nossa mente, as associações, a BANF, a SSTBM e a ZOF. Nós vamos dizer para a sociedade o que o governador está terminando com a Brigada Militar e com os bombeiros militares. A sociedade é que vai ter que entrar nesse diálogo e nessa conversa. Eu me lembro... Lara, eu vou ter que fazer um intervalo. Vocês todos terão mais tempo no próximo bloco para falar. Eu, inclusive, quero perguntar para os deputados se o governo chegou a conversar com eles, porque o Agra aqui disse que o secretário da Casa Civil disse que estava falando com os parlamentares. Eu não cheguei a falar com o Arthur Lemos sobre isso, mas eu gostaria da impressão de vocês em relação a como é que o governo conduz a coisa. E se ele de fato conversou com vocês, ou pelo menos se ele chegou a ter algum tipo de diálogo. E depois nós teremos mais manifestações, tanto do Agra quanto do Beck aqui no nosso programa. Mas nós vamos ter que fazer intervalo, senão nós vamos estourar o tempo. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises. Estamos falando sobre a elevação proposta pelo governo em regime de urgência da alíquota previdenciária dos militares. Questão de 2 ou 3 semanas atrás, nós ouvimos aqui o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, que defendeu a necessidade do projeto, e hoje nós estamos aqui com parlamentares analisando a tramitação e também com representantes de entidades que se posicionam de forma contrária ao que o governo está pretendendo. Com isso, Cruzando as Conversas oferece para vocês, nossos telespectadores, a necessária discussão a respeito dos temas que impactam na nossa sociedade. O nosso programa você acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. E agora nós estamos com uma audiência ainda maior, porque a RDC está ampliando o número de cidades em que está sendo exibida.
Então, nós estamos também nos canais a cabo, né, da Claro Fibra TV, canal 524, e nas redes sociais, obviamente. Chegamos em mais 6 cidades. Agora a RDC está em Montenegro, Torres, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canela e Gramado. A RDC cada vez mais presente na vida dos gaúchos, nas principais praças do Rio Grande do Sul. O Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Porto Color Soluções Gráficas. Tem os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais. E você já conhece o RDC Shopping? Se não conhece, acesse lá rdcshopping.com.br. Você encontra ofertas exclusivas, como essa da AB Cucina Prática. Vou pedir para exibirmos. Temos aí, Ana? Pelo menos me disseram que tinha para ser exibido aí, da AB Cucina Prática, que está presente lá no site da RDC Shopping. Não temos? Não temos. Bom, mas de qualquer forma, tinha sido preparado, né? Então devia estar aí na arte. Durante o programa, quem fizer pedido acima de 3 combos, lá no site da RDC, rdcshopping.com.br, vai ter frete grátis para Porto Alegre. Então tá aí, rdcshopping.com.br. Então, durante o programa, quem fizer um pedido acima de 3 combos, frete grátis para Porto Alegre. A AB Cucina Prática tem oferta exclusiva para quem compra na RDC Shopping cartão Fidelidade. Na compra de 10 combos, ganha um combo integralmente grátis. A oferta é válida até o dia 30 de maio. E o brinde, então, é a escolha da AB Cucina. Então é isso aí, rdcshopping.com.br. Estamos de volta aqui. O Lara queria falar ao fim do primeiro bloco. Lara, está contigo a palavra. Então, tá muito bom esse debate. Eu quero agradecer mesmo a oportunidade aí, Guilherme, que vocês estão me dando. Eu só gostaria de lembrar, assim, 2019, quando eu fui presidente da Assembleia, todas as reformas que chegaram na Assembleia, nós tocamos elas em frente e eu fui a primeira voz no parlamento a me levantar como presidente da Assembleia para dizer: a reforma da Previdência dos militares será a última coisa a ser mexido nesse Estado. E isto é o que eu imagino que tem que ser. Disse, circulou aí em todos os grupos de WhatsApp, e nós não colocamos a reforma da Previdência dos militares. Agora nós estamos num momento parecido. Não há o convencimento dos militares. A economia, perto do estrago que pode fazer, ela pode-se dizer que é pífia. É muito maior o estrago, o custo-benefício não vale a pena. Então, enquanto não houver, né, o convencimento da tropa, nós não podemos avançar. Nós temos que respeitar a Brigada Militar, que estão aí na frente, na linha de frente. Hoje mesmo, eu soube de um setor da Brigada Militar... E Lara, desculpe, mas eu terminei o primeiro bloco questionando se vocês, parlamentares, receberam algum tipo de orientação do governo, algum tipo de comunicado do governo em relação à tramitação do projeto. Olha, ele foi protocolado. Tu sabes que eu sou parlamentar de uma bancada de 5 deputados, né? Sou presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB, e eu ainda não fui, eu não fui chamado para uma conversa sobre esse assunto. Certamente a minha posição antecipadamente contrária à votação nesse momento talvez tenha inibido, né, os representantes do governo de conversarem conosco, com a nossa bancada. Mas essa é uma posição de bancada. Nós temos a convicção que o momento não é adequado para votarmos esse projeto. Estamos pedindo a retirada da urgência desse projeto. Beck. Bem, eu gostaria de lembrar aos nossos telespectadores alguns aspectos que o deputado Lara lembrou, o deputado Zuco, o Agra. Primeiro, a Brigada Militar
em qualquer situação, e nessa pandemia em particular, não trabalha home office. Os senhores não veem, a Brigada, nós não temos essa possibilidade de ficarmos em casa atendendo a população. A Brigada é a entidade, o órgão público com maior contato de superfície com a população gaúcha. Repito, não temos home office, é presencial. Nós estamos, e eu lastimo isso, que é mundial, dessa pandemia, já se deu o número, nós tivemos e temos vários que foram contaminados, alguns perderam a vida, mas nem por isso, pelo regulamento, pela disciplina e pela estrutura militar, que é bom que se diga que o mundo todo está adotando o sistema militar ou militarizado, como a Guarda Civil espanhola. Mas vem cá, Beck, tu está falando que a Guarda Civil é Guarda Civil, mas ela tem os postos até general, inclusive, ou a polícia alemã, a polícia francesa, em suma. Os Estados civilizados, se falarem nos Estados Unidos, eu vou provar que é também. Então, se perder essa condição de militar, quem vai perder é a sociedade, porque hoje, por força do regulamento, ou como disse o Agra, até por um código de ética que o governador teria que mandar e não mandou, nós somos obrigados, sim, nós somos obrigados a atender, fazemos um juramento. Nenhuma outra instituição, repito, nenhuma outra instituição paga com tantas vidas o trabalho como anjo de sacrifício em prol da sociedade. Nosso soldado perde a vida defendendo a sociedade contra o facínora, o criminoso. Mas muito mais, como eu falei, da rodoviária, da assistência, do socorro, da prestação de serviços, é isso que nós fazemos muito mais ao povo gaúcho. O brigadiano é reconhecido quando estamos a prêmio, quando o cidadão sente medo ou liga para um 190 ou na rua quando precisa de uma ajuda. Temos o maior índice de suicídios do Brasil. Temos um porquê? 5 anos, não é só por isso, a pressão do serviço, a míngua, efetivo pequenininho, desdobrando para atender a população gaúcha. 5 anos de atraso, parcelamentos desse governo e do anterior. Inclusive, às vezes até com ameaça, não vou poder pagar, não vai dar para pagar. Pô, levou, isso aí aumentou o suicídio. Além disso, exatamente a pressão, não pode andar fardado no ônibus, que o facínora que está assaltando o ônibus chega ali e mata o brigadiano. Outro dia uma repórter me questionou, o senhor acha certo comprar uma viatura com blindagem, como o Estado está comprando? Não, não acho, realmente não acho. O Estado está comprando com uma medíocre segurança. Tinha que ser uma viatura blindada total. A vida do soldado é a vida de cada cidadão que ele está representando. Essa brigada que não tem home office, que trabalha 24 horas sem parar, na inclemência do inverno, na chuva, nas cheias, é o bombeiro que está salvando? Não é ninguém mais. A brigada que conduz boa parte desses que são contaminados pela Covid são levados aos hospitais pela brigada. Aliás, seria muito bom que a sociedade tomasse conhecimento dos infectados e dos mortos, aonde que eles adquiriram. Se foi em carnaval, se foi em passeata, aonde foi. Porque isso aí também tem que ser esclarecido à população e parar com o terrorismo. A brigada também não pode, senhores deputados, senhor governador, o senhor vice-governador que está na pasta de uma secretaria, meu amigo doutor Ranolfo, que é a secretaria que maior resultado tem dado para o governo, diminuindo o índice de criminalidade. Presumo que o senhor deva estar numa situação muito ruim, muito delicada. Posso fazer uma provocação? Dentro do governo. Posso fazer uma provocação? Pois o senhor não. cita o vice-governador Ranolfo. O senhor acredita que o Agra e o senhor defendem que, em termos de visão do sentido do projeto, que o governador pretende desmilitarizar a polícia? O vice-governador está com ele nessa ideia, na avaliação de vocês? Eu espero que não, honestamente espero que não. Estou botando o doutor Ranolfo é um homem que conhece a brigada, é um homem que conhece o estado do Rio Grande. Eu mais lastimo, eu me permito aqui, ele é um homem, é um homem esclarecido, um político brilhante, não é digno de pena, mas nesse sentido que eu tenho pena da situação que ele está em defender esse governo, medidas como essa, que vão corroer, se aprovadas for, vão corroer a hierarquia, a disciplina, vão de todos, porque não é possível que a sanha arrecadatória desse governador
incida sobre quem está defendendo permanentemente, dando vida, salvando vidas, tendo índice de suicídio, exatamente por falta de estrutura do Estado no atendimento do policial militar e do bombeiro militar. Então, essas coisas. Também é interessante que todos os senhores sabem, a média de vida, isso é um estudo da Universidade do Espírito Santo, a média de vida do policial militar do Brasil, isso é um estudo. Vão buscar 58 anos. É justo isso? Que paga, vive menos, atribulado, problema de álcool tem, mas claro, a pressão. O sujeito vai para a reserva numa pressão. Nós criamos na Brigada, comandos anteriores, a Legião Altiva, da qual hoje eu sou comandante também, é para orientarmos, para termos esses homens mais perto de nós, para que não sintam aquele vazio. Tá? Isso até é importante eu dizer, nós não nos aposentamos. Os senhores estão lembrados da situação do Espírito Santo? Ou de Fortaleza? A polícia parou, estão lembrados? Estão lembrados? A população se lembra? Coronel parar isso, senão não vamos conseguir. Vai lá. Não é importante eu parar, mas eu gostaria de esclarecer a opinião pública. Quando parou a Polícia Militar, chamaram o Exército, chamaram todo mundo, ninguém deu conta. Se parar a Polícia Militar, falece a sociedade. É a única instituição que não pode. Justiça pode parar, Ministério, todo mundo, Magistério, Ministério, Polícia Militar, que é a primeira linha de defesa da sociedade, não pode parar. Coronel Beck, meditem nisso, senhores deputados. A população gaúcha nos ajude a não destruir aquilo que dá certo. Obrigado. Olha, eu quero... Clara, depois do Zuco, eu quero cumprimentar... Nós temos 15 minutos para o fim do bloco, então todo mundo tem que falar. Vai Mas lá. eu quero falar sobre a atuação do vice-governador. Então, não, só para a provocação do Guilherme. E Macalossi, a tua provocação aqui, Macalossi, a respeito do vice-governador. Meu papel aqui é esse, né? Claro, cara, claro, com certeza, como bom jornalista e como bom programa. Claro, com certeza. A respeito do vice-governador, eu quero lembrar, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, né? Porque as pessoas vão passando durante os intervalos, né? Vão zapeando aí. Eu sou presidente do partido do vice-governador. E com esse compromisso, a nossa bancada está dizendo não à votação do projeto agora. E o vice-governador, pela sua ética, pela sua forma cortês, e tenho certeza por também entender a importância do movimento desses da bancada estadual, até agora se manteve tranquilo, não nos solicitou, não nos pediu que tivéssemos posição em contrário, porque ele sabe, eu não falei isso com ele, né? Aliás, nem toquei nesse assunto com ele, mas ele sabe que o momento não é propício e que nós temos que ter um pouco mais paciência, né? E eu só queria lembrar, para finalizar aqui, porque nós estamos terminando já, a televisão é assim, quando o programa é bom, passar rápido. O governador Beck, amigo Agra, meus amigos, amigo Zuco, o governador, e hoje a sociedade entendeu isso, ele propõe. Ele tem a força para propor. Mas quem decide é a Assembleia. Então, esse trabalho que os senhores estão fazendo, hoje aqui no programa, Cruzando Conversas, amanhã lá dentro da Assembleia, com cada deputado, explicando a angústia, razões sobradas para não equiparar a previdência dos civis com a previdência dos militares. São coisas diferentes, são completamente diferentes as carreiras. Né? Então, neste momento, o trabalho maior é em cima dos deputados. Porque se a maioria dos deputados, assim como eu, como o Zuco e como tantos outros lá, o deputado Klasman, o deputado Sabino, o deputado a Kelly, o deputado Franciscon, se não quiserem votar, o governo tem que tirar o 62. Então, o foco agora é no trabalho em cima dos deputados, essa é a minha dica. Muito bem. Zuco, quer falar antes do Agra? Vai lá. Não, vou falar. Realmente aqui está sendo muito
importante esse momento, né? O governo não falou contigo também. É isso que eu ia comentar. Eu acho que na mesma situação do Lara, eu tive a oportunidade rapidamente, mas em função de outra pauta, de me posicionar para o secretário Arthur. Falei para ele exatamente o que eu estou passando agora, a importância do diálogo, da insegurança jurídica e do nosso posicionamento. Forte, né? Então, hoje, não só o Coronel Beck, o Agra e o Lara deixaram muito claro que o momento não é adequado, mas principalmente a minha posição específica não é só a questão do momento, mas sim da insegurança jurídica. Nós não podemos correr esse risco e, digamos assim, ganhar os 200 milhões, podendo ganhar 80, lógico que é um ganho a menos, mas nós não podemos correr um risco de ter um prejuízo muito maior do que esses ganhos. Acompanhando o raciocínio do Lara, vamos privatizar CE, CRM, Sulgás, vamos realmente avançar na pauta do 10º, do teto de gastos e vamos deixar que esta proposta seja debatida de forma responsável e equilibrada na CCJ. Agra. Bom, Tudo bem, governador Agra. Tudo bem. depois que o deputado Lara e o deputado Zux não foram chamados para a Casa Civil por um projeto desse aqui, mostra quanto o governador Eduardo Leite age sozinho. E eu repito, como ele esteve em Brasília contra os militares estaduais. O vice-governador é uma excelente pessoa, uma pessoa maravilhosa. Das conversas que nós tivemos, eu duvido muito que ele participe do núcleo duro de decisão do governo do estado. Acho que ele está isolado? Não, acho que ele não entrou para dentro do núcleo. Inclusive, sobre essa modernização da carreira, na última conversa que nossos presidentes tiveram com ele, ele disse, olha, tem um gasto aqui, eu vou encaminhar para este grupo, que é o que decide. Mas eu participo, não participo desse grupo. Então, acho que o vice-governador de estado é uma pessoa altamente operacional. Muito das ocorrências que não estão acontecendo, da diminuição dos índices, deve-se ao fato dele já ter sido chefe de polícia, já ter sido de uma delegacia especializada, por ele escolher os comandos, por ele incentivar os policiais. Mas ele deveria, na minha opinião, partir para um lado da política também e bater na mesa do governador. Com a segurança pública, o senhor não mexe. Se o senhor quer que se mantenha os índices, a segurança pública é minha. Eu acho que ele deveria deixar de ser só um delegado de polícia, ou seja, deixar de ser um delegado de polícia, ex-chefe de polícia, mas dizer assim, eu sou o vice-governador. E vou dizer mais, pelo processo eleitoral que ocorreu, o Eduardo Leite ganhou as eleições porque tinha um delegado de polícia, ex-chefe de polícia, como vice-governador. As pessoas apostaram no Eduardo Leite por causa da segurança na mão do vice-governador. E ele, o vice-governador, respeitosamente, não está sabendo valorizar o seu passe dentro da estrutura política do governo do estado. Muito bem. Eu tenho uns dados aqui, que é o censo da Brigada Militar. Nós vamos ter 9 minutos no fim deste bloco. Dá tempo? Rapidamente. Vai. Posso ir? Temos suas considerações finais já, Agra. Bom, já são as considerações finais. Eu quero aqui dizer alguns dados que o Coronel Becker conhece bem. A Brigada Militar, durante o ano de 2020, fez uma pesquisa interna dentro da corporação, onde 17.649 policiais militares da ativa foram pesquisados, responderam livremente a um questionário e em janeiro deste ano, no início de janeiro, o comandante-geral, o Coronel Mor, que nós queremos elogiar aqui, tornou público o censo da Brigada Militar para que nós pudéssemos trabalhar. O efetivo da Brigada, Coronel Zucco, é 17.649 policiais militares. 67,2% tem até 15 anos de serviço. É uma tropa jovem, um efetivo jovem. 48,5% já foram vítimas de agressões e ferimentos
em serviço ou no deslocamento de casa, trabalho, trabalho e casa. Mais surpreendente disso, 77% do efetivo da Brigada Militar afirmaram, responderam, justificaram que estão insatisfeitos com a atual situação da Brigada Militar em relação à perca de direitos, carreira e instabilidade funcional. E o que mais preocupa a toda a sociedade, 23% afirmou que não vê futuro ou perspectivas de permanecer na Brigada Militar e pretendem abandonar a corporação. Eu fiz as contas, nós estamos falando de 4.200 policiais militares que pretendem sair da corporação. Isto é uma questão de segurança pública que vai afetar a sociedade logo em seguida. Obrigado, Agra, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, Macalossi. Beck, obrigado. Considerações aí, Bem, eu agradeço a oportunidade que nos é dada, agradeço especialmente ter nesse convívio, nesse debate, o deputado Zucco, o deputado Lara, que realmente engrandeceram, como engrandecem qualquer debate que participam. O Lara e eu já temos comparecido em outros programas, somos afinados na linha de defesa da Brigada, eu sou um veterano, como todos podem ver, e continuo acreditando, combatendo o bom combate, acreditando na luta, defendendo essa sociedade, que é o que a Brigada e os bombeiros fazem 24 horas de cada dia, os 365 dias de cada ano. Defender a sociedade. Então, a sociedade, por favor, e os deputados, defendam quem os defende. Muito obrigado. Obrigado, Beck. Muito obrigado. Beck. Mandar um abraço para a Cris, lá da ZOF também. A Cris é uma querida amiga, grande profissional da comunicação. Está aí junto com a ZOF, né? É a nossa jornalista. É isso aí, eu vou me despedir, vou deixar o Zucco por último. Vou agradecer ao Lara também pela participação e convidá-lo novamente, Lara, para vir aqui ao programa numa próxima oportunidade. Estamos sem o áudio do Lara. Passando essa pandemia. Agora sim, vai lá, Lara. Estamos passando essa pandemia, eu quero te agradecer aí, uma bênção poder ter participado do teu programa, uma honra muito grande, e quero sim poder aí numa próxima oportunidade estar presente aí ao vivo junto com vocês aí. Eu só para encerrar, Guilherme, eu vou aproveitar para dizer que amanhã, de repente, pode ser que esse assunto venha a ser tocado em uma reunião que nós temos às 17 horas. Então, já aproveitando para parabenizar o Agra, o Beck, o Zucco, né? Dizer que estamos juntos nessa luta, contem comigo mais uma vez. Eu lembro, Agra, do movimento Sinal de Alerta que nós fizemos lá em 1999, no governo Lívio Dutra, quando menos de 20% do orçamento tinha sido aplicado na Brigada Militar. O secretário era o Bisol, e nós fizemos um movimento, todas as entidades dentro de um ônibus, visitamos as principais cidades do Rio Grande do Sul, 28 cidades, o comércio fechava, e nós derrubamos o Bisol, porque o Bisol não estava investindo em segurança pública. Então eu sei a força da Brigada Militar, das entidades de segurança. E amanhã, às 5 da tarde, um projeto que nós começamos ainda lá no governo Sartori e que nós teremos amanhã a reunião, então, com o presidente do Banrisul, o comandante-geral da Brigada Militar, o comandante Coronel Mor, a chefe de polícia e o vice-governador. Também quero convidar o Agra, o Beck e o Zucco, que está conosco nessa batalha, porque amanhã nós vamos tratar sobre um projeto de moradias para os servidores da segurança pública, onde o Banrisul entra com o crédito sem necessidade de entrada, com 30 anos para pagar, e os municípios com o terreno, e isso barateia quase em 50% o valor do imóvel. Então, casas para os homens e mulheres da segurança pública com juro baixo, sem entrada e com o terreno, se ele for da prefeitura ou do governo do estado, se for cedido,
o preço diminui quase pela metade. Então, mesmo em meio à pandemia, mas também vamos levar essa luta juntamente, que é o que nós vamos pedir amanhã, que o governo bote em tramitação na Assembleia o plano de carreira da Brigada Militar, que já está abotoado com todas as hierarquias, com todos os escalões da Brigada Militar. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, deputado Lara. Obrigado pela participação aqui no nosso programa e agradecer também as dezenas de mensagens que recebemos pelo Facebook em virtude do tempo exíguo, não poderão ser lidas, mas estão lá no nosso live stream, vocês podem acompanhar todas as manifestações de apoio, questionamentos, né? E lembrando que nós estamos aqui cumprindo o nosso trabalho de oferecer ao nosso público as mais variadas opiniões sobre o assunto. O primeiro que falou foi o secretário da Casa Civil do Governo, o Arthur Lemos Júnior, que assumiu, aliás, a secretaria não faz muito tempo, deu uma entrevista aqui para nós e tocou na questão, e aqui nós estamos abordando de novo o tema, só que agora com uma outra perspectiva. Tenente Coronel Zucco, foi um prazer recebê-lo de novo, já fazia tempo que não vinha ao programa, volte outras vezes, por favor. Né? Tá certo, eu agradeço, Guilherme, agradeço o Coronel Beck, ao Agra, ao deputado Lara, quero sim ajudar o Lara, parabéns pela pauta, eu até tinha conversado, nem sabia desse trabalho, Lara, no tocante aí aos planos residenciais, e estava tendo uma outra iniciativa, já quero unir a esta pauta que tu está também encabeçando, vamos somar esforços para ajudar não só a Brigada, a Polícia Civil, Bombeiros, SUSEP, IGP, enfim, os órgãos de segurança pública têm que ter o nosso respeito. Quero agradecer mais uma vez, isso aí, Zucco, Guilherme, pela oportunidade e realmente solicitar, né, a todos que acompanham, que valorizem o trabalho da segurança pública, solicitar ao governo do Estado que retire esse projeto no regime de urgência, vamos debater, vamos realmente tratar o tema com devido cuidado, porque qualquer Estado precisa de repasse de recurso, mas também nós não podemos correr o risco de trazer alguns danos também diários aí para o nosso governo. Muito obrigado e a última mensagem, mandar um abraço aí para o soldado Emanuel, Sargento Maier, soldado Fraga, que estão mandando mensagens, Coronel Aragon, Coronel Marcelo Donelles e todos os demais brigadianos que assistiram essa live aí, minha melhor continência. É isso aí. Lembrando que a RDC TV pode ser acompanhada através dos canais nas redes sociais e em todo o estado do Rio Grande do Sul, nas principais praças, agora com a ampliação da nossa emissora, que também pode ser assistida em outras 6 cidades através do canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Torres, Guaíba, Cachoeira do Sul, Canela e Gramado, mais cidades aí com a transmissão da RDC TV. Obrigado a todos que mandaram mensagens e obrigado aos deputados Zucco e Lara, ao Agra e ao Beck aqui pela participação no programa. Esse assunto não encerra hoje, nós vamos voltar a tratar dele em outras edições. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem conosco. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje e estamos de volta com João Carlos Silva, direto de Brasília. João, meu querido, como estão as coisas aqui? Aqui estão bem calamitosas. E aí em Brasília, João? Como vai, Macalossi, telespectadores, tudo bem? Brasília está do jeito que o Brasil está, né? Virada de cabeça para baixo. Com esses números absurdos de mortes no país e o governo continua de braços cruzados, sem nenhuma atitude flexível para que combatam o coronavírus, a Covid, essa pandemia. O Ministério da Saúde continua inoperante, sem nenhum tipo de projeto, nenhuma perspectiva. Continua essa guerra das vacinas, você não tem nenhuma perspectiva. E os mortos aumentando a cada dia. Nessas últimas 24 horas, mais de 1.700 mortes. 1.726, para ser mais preciso, 1.726. Né?
Exatamente. E com uma média móvel em alta, o que nos leva à conclusão de que os números tendem a se elevar ainda mais. O Brasil caminha a passos largos para atingir o medonho número de 300 mil mortes, João. 300 mil mortes. Foram 30 mil mortes apenas no mês de fevereiro, João. Pois é, eu estou fazendo aqui uma análise, eu tenho conversado com alguns parlamentares, alguns senadores aqui em Brasília, e eu vejo que hoje o presidente da República faria um pronunciamento, recuou, até por ter manifestações contrárias, né, ao que ele iria falar, panelaço, buzinaço. O governo, apesar do presidente Bolsonaro ter ainda a voz das ruas em grande número ao seu lado, se o presidente da República não tomou uma posição enérgica com relação à saúde e à economia, colocar em prática essa questão das vacinas e levar o povo brasileiro a ter uma perspectiva de sobrevivência, o Congresso Nacional a ter ele poder rapidamente, porque o Congresso Nacional e o governo brasileiro não aguentam a voz da rua. Esse é o detalhe. E me dá medo quando o país caminha para uma situação praticamente desconfortável, onde todos os governadores estão declarando lockdown para sacudir, preservar vidas. Evidentemente que a economia vai ser sacrificada, claro. Mas se você não tiver um olhar para a vida do ser humano, é uma coisa muito séria. Mas não tem como consertar a economia sem consertar o problema sanitário. Não tem. A gente está fechando. A necessidade de fechamento se deve ao descontrole da pandemia, não o inverso. Nós não temos a perspectiva da primeira vacina, muito menos a segunda. Se as pessoas que têm, por exemplo, vamos lá, 20 anos, 25 anos de idade, vão vacinar quando? Porque você não tem vacina para 2% da população. Você não está conseguindo vacinar ninguém. Você tem uma série de problemas nesse meio do caminho. E aí, nós fazemos uma louvação ao povo do Rio Grande do Sul pela posição do deputado médico, né, doutor Pedro Westphalen, do PT, que teve o relator dessa proposta das vacinas, importantíssima para o país, e um parlamentar sério, decente. O parlamento ainda conta com políticos, né, dessa raiz muito próxima do povo, né, do que o povo espera. Muitas vezes também colegas contrários à ciência fazem com que os problemas internos do Congresso Nacional não atinjam a necessidade do povo. Você vê aí que você tem aumento de combustível, aumento do gás, aumento de energia, aumento de medicamentos, aumento de insumos agrícolas. O país está numa situação praticamente, eu vejo assim, quase que incontrolável. O governo brasileiro, o presidente da República, toma ciência de que ele precisa ser um estadista, e os presidentes da República do Brasil, todos foram estadistas, todos sem exceção. O governo brasileiro, através do presidente Jair Bolsonaro, precisa colocar a mão na mesa e na caneta e começar a cobrar dos seus ministros ações diretas que possam valorizar o governo e preservar vidas. Porque desde o ano passado, eu venho dizendo, e você também é da mesma ideia, que o Ministério da Saúde continua inerte. Você não tem nenhum plano de ação, você não tem projeto, você não tem absolutamente nada. Tem sim o general Pazuello que disse, semana retrasada, que gostaria de ser candidato a governador do Amazonas. Em plena crise da pandemia, em plena crise de saúde, o ministro vem dizer isso. Você espera o quê do Ministério da Saúde numa posição dessa? O que o povo brasileiro espera do seu ministro? Que, aliás, já deveria ter saído já há muito tempo. Porque de estratégia ele não entende nada. O que é uma pena. Olha a situação que o Brasil se encontra. E agora, o Brasil, a Anvisa
deu o registro definitivo para a vacina da Pfizer e não se compra a vacina da Pfizer. Não se compra. O FDA deu autorização para a vacina da Johnson & Johnson, que tem a vantagem de ser uma vacina de dose única. O governo não foi atrás, agora está se indo atrás de outras vacinas que não têm essa comprovação em terceira fase, como é o caso da Covaxin, e vai se comprar 20 milhões de doses. Quer dizer, ao invés de nós buscarmos o melhor, nós fomos comprar no camelódromo. Sim, e volto a lhe dizer, se o governo brasileiro não entrar em ação e colocar essas vacinas imediatamente à disposição da população, Congresso nenhum segura o que o povo da rua vai alertar. Você não pode ter cadáveres, caixões como meta política. Isso é uma indecência. O governo brasileiro precisa, o presidente da República, precisa tomar ciência daquilo que ele vem fazendo no país, o que ele vem produzindo, essas mortes aceleradas. Os governadores já revoltados, governadores de vários estados. E essa de repente pegar e dizer, distribuir bilhões, não sei o que e tal, juntando recursos dos mais variados que não são do governo, são recursos dos estados e municípios, sim, uma tentativa de emparedar os entes federados e lavar as mãos. Você tem países que estão oferecendo ao Brasil a possibilidade de ter as vacinas. A Índia é um exemplo disso. A Índia doou ao Brasil doses de vacina. Sim, de Oxford. O governo brasileiro fez alguma parceria com o governo da Índia até agora? Não fez nenhuma. Então, você tem aí laboratórios querendo produzir vacinas, indústrias no país, e o governo não compra vacinas. Você não tem 2 dias que o ministro da Saúde não dá uma declaração impressa para pelo menos se solidarizar com os mortos, com as vidas perdidas, pelo menos dar um aceno, vamos comprar uma vacina tal, uma vacina outra. Não fala nada. Essas discussões do presidente Jair Bolsonaro estão acabando, caindo em descrédito. Isso é muito ruim, porque hoje você percebeu na entrevista do Paulo Guedes um desconforto. O ministro da Economia está desconfortável do caso, porque o presidente da República, além de mexer nas pessoas que são indicadas por ele, destrói a personalidade da pessoa que está sendo demitida em público, como fez com o presidente da Petrobras. Ora, o presidente da Petrobras tem uma certa idade. Ele foi trabalhar em... Quem tem que avaliar o desempenho dele é o board da Petrobras, né? Sim, exatamente. Vai dizer, o cara ficou na casa dele, trabalha em casa, isso é um absurdo, como é que pode? Mas o presidente da Petrobras tem mais de 60 anos. Estava se preservando, cuidando da vida. E é um trabalho executivo, ele não tem que furar poço de petróleo. Não, o governo brasileiro tem que procurar um jeito, uma maneira de comprar vacina para o povo. Não tem que ficar procurando saber preço de gasolina, de gás, de álcool. Quem cuida disso é a Petrobras. Aliás, no governo militar, os militares tomaram conta da Petrobras e ninguém reclamava. Agora, o presidente Jair Bolsonaro criticando a questão dos combustíveis, o governo brasileiro não apresentou proposta nenhuma até agora para a economia brasileira ter um desempenho mais ou menos razoável. Para a economia ter um desenvolvimento razoável, é muito simples. E amanhã as ações da Petrobras tendem a cair porque 4 diretores da empresa pediram para não ter os seus mandatos renovados em virtude dessa intervenção. Você já tem um problema no Banco do Brasil, do presidente que está saindo. E o dólar, dólar quase a R$7. E não vai tardar para chegar nesse patamar. A taxa de juros futura lá no alto. E aí? Você tem o governo brasileiro, o Brasil, o maior produtor de alimentos do mundo. Você entregou os seus alimentos para o mundo, esquecendo do mercado interno, esquecendo do povo brasileiro, pagando arroz a quase R$40. Feijão caríssimo, macarrão caríssimo. Ora, nós temos óleo de soja, um absurdo.
Hoje, se você der um auxílio emergencial de 250 para uma família, ela vai no supermercado fazer compra, 80% do recurso já ficou no caixa do supermercado. Quer dizer, aonde nós vamos parar? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não seguram sozinho a peteca, não. E o senhor acha que vai sair a CPI da saúde, como tem sido defendida por muitos? O Congresso, o Senado Federal, ontem e hoje, está envolvido nessa questão. Se sair a CPI da saúde, eu acho que o ministro Pazuello tem que sair antes da CPI. Que seria até mais adequado, né? O general, a gente não está discutindo a patente do general Pazuello. General é general, o general chega, o general alto com uma folha de serviço prestado ao Brasil extremamente decente. Agora, como ministro não deu certo, a sua estatística, o jeito de administrar, o jeito de gerir o ministério, o resultado está aí. 1.700 e poucos mortos. 1.500 esses dias, hoje 1.700, e só tem que aumentar. E o ministro da Saúde de braços cruzados, achando que vacina é conta-gota. Porque a aplicação das vacinas do povo brasileiro até agora está sendo por conta-gotas. 3% da população vacinada até o momento. Você toma a primeira vacina, concorda? Aí você daqui 15 dias tem que tomar a segunda dose. Se na primeira dose você tem uma dificuldade tremenda para tomar, imagina na segunda dose. Bem, João, voltas amanhã. Temos muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo se esgotou. Estávamos com saudades. Também, a gente não se falava no programa desde que eu tinha saído de férias. E suas férias foram excelentes, né? Você voltou animado, voltou dinâmico, voltou mais disposto. Isso faz bem para você. Mas férias com isolamento social, né? A gente toma muito cuidado. E como um grande comunicador de você o povo gaúcho estava com saudade de Macalossi no ar, né? Mas eu fui bem substituído pelo Silvio Lopes aqui. O Silvio é um grande camarada. O quadro da RDC de profissionais é mais alto gabarito. João, mas tu nos abrilhanta aqui com os teus comentários. E sempre que tu estás ausente, nós sentimos a tua falta. Então voltes amanhã. Obrigado. Temos muita coisa para falar. Sim. Tá bem? Volto sim. Grande abraço a todos. Boa noite e se cuidem. É isso aí. Encerramos com essa mensagem. Se cuidem. Boa noite a todos. Cruzando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color.